Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá o EAD? Tá difícil, né? Tá uma correria, eu sei, eu também tô sofrendo. Mas eu tirei um tempinho para resolver mais uma questão. Eu vou fazer a questão 2.3 do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. Os autores são o Beer e o Johnson. É a 9ª edição, livro verde com azul, tá? O exercício 3 ele fala o seguinte, ele diz que eu tenho dois cabos, o cabo AB e o cabo AD, que eles ajudam a suportar esse poste AC. E ele diz assim, ó, que sabendo que a tração do cabo AB é 500 newtons e do cabo AD é 160 newtons, ele pede para determinar graficamente a intensidade, a direção e o sentido da força resultante dessas duas forças aqui. Ou seja, a gente vai somar essa força aqui, mais essa força aqui, e vai descobrir uma força resultante. Tá? E a gente tem que descobrir a direção e o sentido da força resultante dessas forças, né, exercidas por esses dois cabos no ponto A. Essa questão eu quis resolver porque ela é um pouquinho diferente da 2.1 e 2.2, porque ela fala aqui em tração, tá? Alguns exercícios não vem aqui escrito que é tração, só vem que é escrito cabo. E quando for cabo, sempre é tração no ponto de aplicação, tá? Eu já vou explicar isso para vocês melhor. A primeira coisa então que a gente vai fazer, ele pediu para analisar essas forças no ponto A, né? Então, o nosso ponto A vai ser a nossa origem do nosso diagrama de corpo livre, que consiste em desenhar aqui, ó, um eixo X e um eixo Y. Faz de conta que tá reto. Onde A vai ser a nossa origem, tá? Eu não posso chegar aqui e simplesmente somar 500 mais 160 e dar o valor da minha força resultante. Não, eu tenho que levar em consideração que essas forças são vetores. E vetores, para eu somar eles, eu preciso levar em consideração o ângulo que um faz em relação ao outro e o ângulo que eles fazem com os eixos X e Y. Tá? Eu tenho que levar em consideração o ponto de aplicação. Outra coisa, essa questão ela fala em tração. A primeira vez que eu fui resolver essa questão, eu não sabia para que lado que eu colocava a flechinha aqui da força, eu não sabia se eu colocava ela para cima, se eu colocava ela para baixo. Primeira coisa, tu vai ver o ponto de aplicação, certo? Tração é quando a força está saindo do ponto, ok? Compressão é quando a força está entrando no ponto. Presta atenção porque isso tu vai usar bastante. A mesma coisa aqui, ó, é tração, tá? Então, ela tá saindo do ponto. Outra coisa muito importante, tá? Poderia não ter essa palavra tração aqui, mas vocês saberiam que é tração. Por quê? Tá dizendo que são cabos. Cabos só resistem à tração. Marca aí na tua folha, na tua lista de exercícios, anota aí, ó. Cabo só resiste à tração. Falou em cabo, mesmo que não apareça a palavrinha mágica aqui, tração, o ponto que vocês estiverem analisando, quando for cabos, vai sofrer tração. Então, a flecha está saindo do ponto, certo? E como que a gente faz para somar vetores, então, tá? Lá em Geometria Analítica e Álgebra Linear, o professor de vocês ensinou como somar, né? E aqui eu vou fazer de novo passo a passo contigo. Eu vou dar uns nomes diferentes aqui para essas forças, porque a B e a D é muito parecido, então eu vou distinguir elas um pouquinho, tá? Eu vou pôr que essa minha força aqui é uma tração 1 e essa minha outra força aqui é uma tração 2, tá? Como que eu vou somar esses vetores, essas forças? Aonde terminar o meu vetor T2, eu vou traçar aqui, ó, uma força paralela à minha força T1, faz de conta que tá paralela, tá reto, mas tu faz aí com a régua e vai ficar paralelo, tá? Só para tu entender da onde que eu tirei as coisas. Aonde termina a minha força T2, eu vou traçar uma força T1 aqui, paralela a essa força T1, pode ver, elas estão paralelas, da mesma intensidade, ou seja, ali o mesmo tamanho, tá? Só em linhas de ações diferentes, tá? A mesma coisa eu vou fazer com T2. Aonde termina aqui a minha flechinha do T1, eu vou traçar a minha força T2. Pode ver, aqui elas estão saindo do mesmo ponto, aqui elas estão se encontrando no mesmo ponto, certo? Isso quer dizer que eu vou traçar uma reta onde elas estão se encontrando, da onde elas estão se encontrando, da onde elas estão saindo até onde elas estão se encontrando,
E essa aqui vai ser minha força resultante, tá? Ou seja, olha bem, essa flecha tá vindo pra cá, aonde termina essa tá começando a outra. Elas estão se somando, certo? A mesma coisa aqui desse lado, aonde essa aqui termina, começa essa e elas estão se somando. A questão tá pedindo para tu usar a lei do paralelogramo. Se tu olhar bem aqui em verde, a gente tem um paralelogramo desenhado. E tá pedindo para tu usar a regra do triângulo. Se tu olhar bem, a minha força resultante aqui, ó, ela tá dividindo esse paralelogramo em 2 triângulos. A gente já tem quase tudo que a gente precisa para resolver essa questão. O que o exercício está pedindo? O valor dessa força resultante, a intensidade dela, o valor dela em newtons, tá? Intensidade é o valor da força resultante em newtons, certo? Essa inclinação aqui que a gente fez, ela já está dizendo mais ou menos a inclinação, como que vai estar inclinada a nossa força resultante em relação ao eixo Y e ao eixo X aqui, tá? Só que o problema está pedindo a direção e o sentido, então eu tenho que dar o ângulo, eu tenho que saber o ângulo que ela faz com um desses 2 eixos. Eu vou arbitrar aqui com o eixo X, mas te liga a cabeção, porque na hora da prova o professor às vezes pede com o eixo que ele quer. Às vezes ele pede a direção e sentido, que é o ângulo que essa resultante faz com o eixo X. Às vezes ele pede esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo que ela faz com o eixo Y, tá? Eu vou arbitrar aqui com o eixo X. Como que eu vou descobrir isso? Lá no exercício 2.1, 2.2, para quem já viu, as forças aqui, tinha 2 forças aqui, e elas faziam um ângulo com... o exercício dava o ângulo que elas faziam com um dos eixos. Só que aqui eu não tenho nenhum dos ângulos, mas eu vou ter que descobrir eles. Por quê? O que eu vou ter que descobrir aqui, tá? Eu vou ter que descobrir o ângulo que essa força T1 faz com o eixo X, e eu vou ter que somar com esse ângulo aqui, ó, para descobrir o ângulo que a minha força resultante faz com o X. Repetindo, vou ter que achar meu ângulo T1 com o eixo X, para somar com esse ângulo pequenininho aqui, para saber o ângulo que a minha força resultante vai fazer com o eixo X. Como que eu vou descobrir isso se eu não tenho nenhum ângulo interno? Cabeção, tu tem as medidas. Lembra lá em trigonometria que tu usava seno, cosseno, tangente para descobrir os ângulos internos de um triângulo? Então, se tu observar bem aqui, ó, mal e porcamente aqui fazendo bem torto um triângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um triângulo, não tenho? E aqui é o ângulo que eu preciso achar, certo? E aqui eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho o cateto adjacente, aqui eu tenho a hipotenusa. Então, eu vou saber que a tangente desse ângulo aqui vai ser esse meu cateto oposto dividido por essa hipotenusa, certo? E tu tem vários triângulos nessa figura que eu vou analisar ângulo por ângulo para tu ver da onde que eu tirei, tá? O que mais que eu preciso saber para descobrir a minha força resultante? Para descobrir o valor da força resultante, independente do exercício que tu for fazer, tu precisa de, no mínimo, tu vai pegar um dos lados aqui, né, desse triângulo aqui, que a nossa resultante, ela tá dividindo o nosso paralelogramo em 2 triângulos, e tu vai ter que saber ou 2 dos ângulos internos desses 3 ângulos aqui, desse triângulo, tu vai ter que saber ou 2 ângulos e uma das forças, ou tu vai ter que ter 2 forças e um dos ângulos, tá? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que achar os ângulos internos dessa figura aqui. E tu sabe que a soma de todos esses ângulos internos desse paralelogramo tem que ser igual a 360 graus. E tu sabe também que esse ângulo aqui vai ser igual ao ângulo oposto a ele, tá? O ângulo laranja aqui vai ser igual ao ângulo oposto dele aqui, tá? E, consequentemente, esse ângulo aqui vai ser igual a este aqui, e a soma de todos eles tem que ser igual a 360, tá? Mas como que tu vai achar esse ângulo laranja aqui? Tu vai achar o ângulo T1 com o eixo X, vai achar o ângulo T2 com o eixo X, e tu sabe que a soma desses dois
embaixo aqui do eixo X, né? E tu sabe que cada quadrante desses aqui, ó, tem 90 graus. Logo, abaixo do eixo X, os dois quadrantes vão somar 180. Se tu achar o ângulo que T1 faz com X e achar o ângulo que T2 faz com X, e diminuir de 180, tu vai achar esse ângulo aqui, laranja. Se tu achar esse ângulo laranja, tu vai achar esse aqui. E se tu sabe que a soma de todos esses ângulos aqui é igual a 360, desse paralelogramo, e tu tem dois ângulos aqui, tu vai pegar e vai diminuir eles de 360 e vai dividir por 2 e vai achar esses aqui. Logo, tu vai ter duas forças conhecidas que o problema te deu e o ângulo que fica oposto à minha força resultante. Eu já consigo achar o valor dela em newtons. Calma, te confundiu, calma que eu vou fazer passo a passo contigo. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, tá? Descobrir o ângulo que T1 faz com X, o ângulo que T2 faz com eixo X. Como que a gente vai fazer isso? Cássia, eu não tenho nenhum ângulo de referência. Calma, faz aquilo que eu te falei. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Então, a minha tangente desse meu ângulo aqui, que eu vou chamar de beta 1, vai ser igual ao cateto oposto desse meu triângulo imaginário aí, dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, o meu B1 vai ser a arcotangente. Quando eu passo minha tangente para cá, multiplicando essa divisão aqui, ela vai passar sendo arcotangente. Na calculadora não tem arcotangente, tá? Então, tá lá como tangente na menos 1, tá? Então, o meu beta 1 vai ser arcotangente desse meu cateto oposto aqui, ó. Lembra que aqui eu tenho triângulo, aqui tá o ângulo que eu quero achar, e o cateto oposto ao meu ângulo é 2,5, ó. Dividido pelo meu cateto adjacente aqui, que é 1,5. Certo? Então, o meu B1, meu ângulo 1 ali, vai ser 59,04 graus. Pronto, já sei esse ângulo aqui. Agora eu vou achar esse meu ângulo beta 2 aqui, ó, que é o ângulo que T1 faz com X, tá? A tangente do meu beta 2, desculpa, meu beta 2, vai ser o meu cateto oposto, ó, digamos que aqui eu tenho um triângulo, visualiza o triângulo aqui. Aqui é meu cateto oposto, ó, aqui tá meu ângulo. O cateto que tá na frente é o cateto oposto, tá? Vai ser 2,5 dividido pelo cateto adjacente, que é esse aqui, ó, que tá colado no ângulo, tá? Que é essa medida aqui de baixo, 2 metros. Logo, o meu beta 2 vai ser a arcotangente, ou tangente na menos 1, eu vou colocar aqui, tá? Dessa minha divisão, 2,5 dividido por 2. O meu beta 2 vai ser 51,34 graus. Ok. O que eu sei até agora, tá? O que eu preciso para descobrir a minha força resultante? Eu preciso ter, de novo, duas forças conhecidas e um ângulo, certo? O ângulo que eu vou achar é o ângulo oposto à minha força resultante aqui, ó. Aqui tá a minha força resultante, o ângulo que tá na frente dela, o oposto, é esse aqui. Como que eu vou achar esse ângulo, tá? Primeiro eu vou ter que descobrir esses laranjas aqui. Como que eu descubro o ângulo laranja? Eu tenho esses dois, certo? E lembra que eu falei que abaixo do eixo X, nesses dois quadrantes, eu tenho que ter 180 graus. Logo, para eu descobrir o meu ângulo laranja ali, que eu vou chamar de θ, eu teria que ter 180 graus, só que eu vou diminuir os dois ângulos que eu encontrei ali, que é esse beta 1 e beta 2. Então, 180 menos 59,4 menos 51,34, eu vou achar que o meu ângulo θ é igual a 69,62 graus, certo? Se eu sei que esses ângulos aqui, ó, eu tenho dois ângulos, os dois ângulos iguais de 69,62, e que a soma de todos esses ângulos internos aqui tem que ser igual a
360 graus, eu vou conseguir achar o meu ângulo alfa, tá? Que é o ângulo que está para frente da minha resultante, que é o que eu preciso para achar o valor dela, a intensidade dela em newtons. Como que eu vou fazer isso? Meu ângulo alfa, eu teria que ter a soma de todos os ângulos internos da figura, que é 360 graus, menos os dois ângulos que eu tenho, que eu achei, né, de 69,62 graus, dividido por 2, porque são dois ângulos iguais. Eu vou achar que o meu ângulo alfa é igual a 110,38 graus, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora para despoluir um pouco essa figura, tá? Eu vou pegar um desses dois triângulos aqui para analisar. Eu vou usar a regra do triângulo para conseguir achar o valor da minha força resultante em newtons e a direção e o sentido dela. Vou escolher um deles e vou desenhar de novo para despoluir um pouco esse meu desenho, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou desenhar o eixo X, vou desenhar o eixo Y e vou desenhar as minhas forças de novo, tá? A minha força T1, a minha força T2 e a minha força resultante que eu vou achar agora. E o que eu sei até agora? Eu sei o meu ângulo θ aqui, tá? Que a gente achou agora. Como que eu vou conseguir achar o valor da minha força resultante, tá? Eu vou usar duas formulazinhas, são as mesmas que eu usei nos primeiros dois exercícios. A lei dos cossenos, anota aí. Que ela vai dizer que a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a minha tração 1 ao quadrado mais a minha tração 2 ao quadrado, certo? Isso é bem parecido com Pitágoras, né? Só que Pitágoras tu consegue usar quando é triângulo retângulo. Como a gente não tem certeza que um desses ângulos aqui seja igual a 90 graus, eu não posso afirmar que é um triângulo retângulo, eu não consigo usar essa fórmula. Então, eu vou acrescentar isso aqui à minha fórmula. 2 vezes meu vetor T1 vezes o meu vetor T2 vezes o cosseno de um ângulo. Qual ângulo? O que está na frente da força que eu quero achar, que nesse caso é a minha força resultante, que no caso aqui é o alfa. Então, eu vou só substituir os valores que eu tenho. A minha força resultante vai ser igual ao meu T1, que o exercício me deu ali, ó. A minha força 1 é 500 newtons, a minha força 2 é 160 newtons. Então, 500 ao quadrado mais 160 ao quadrado menos 2 vezes 500 vezes 160 vezes o cosseno do ângulo aqui que está na frente do meu vetor que eu quero achar, que né, na frente da resultante, que é esse ângulo aqui que a gente achou. Alfa, que é 110,38 graus. Desenvolvendo essa continha aí e extraindo a raiz, né, esquece que o R está ao quadrado, eu vou achar o valor da minha resultante em newtons, que é a intensidade dela, que vale 575,6 newtons. Já achei a primeira parte do problema. Agora, eu vou usar a minha segunda formulazinha, que é a lei dos senos, para achar o ângulo que essa força resultante aqui, ó, faz com o meu eixo X. Eu já tenho esse ângulo aqui, lembra? Lembra que eu achei o B2? Aqui, ó. Eu achei meu B2 aqui, lembra? Que ele é 51,34 graus. Agora, eu preciso somar ele com esse ângulozinho interno aqui, ó. Vou somar o 51 com 34 com esse ângulo interno. E como que eu faço isso? A fórmula da lei dos senos vai ficar assim, ó. Pensa comigo. A força resultante dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ela, o seno de alfa, tem que ser igual à minha força T2, a minha tração 2, dividido pelo seno do ângulo que está na frente dela, que está oposto a ela. Que tem que ser igual à minha força T1, dividido pelo seno desse ângulo aqui, que a gente não vai precisar achar, tá? Porque a gente só precisa descobrir esse aqui para somar com esse para descobrir a nossa resposta, certo? Como que eu vou montar essa conta, tá? Então, a minha força resultante dividido pelo seno de alfa, que é o ângulo que está oposto a ela, tem que ser igual à minha força T2 dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ela, que é o ângulo que a gente achar que a gente precisa achar, que eu vou dar o nome de θ aqui, de novo.
eu desenho de novo, gente, é só pra identificar, tá? O R a gente já sabe. A gente achou aqui, ó, 575,6. O T2, o nosso problema deu, né? Que vale 160 ali, né? Nossa tração 2. O nosso alfa, a gente achou aqui, ó, é o ângulo que está para frente do R, 110,38. A gente só vai substituir os valores, isolar o ângulo que a gente quer achar, e a gente vai achar esse ângulozinho pequenininho aqui, ó. Vou desenvolver aqui a conta, ó. R é igual a 575,6, dividido pelo seno de 110,38 graus, que é igual a 160 dividido pelo seno do ângulo que eu quero achar. Vou fazer uma regra de 3 aqui. Eu vou achar que o meu θ é 15,10 graus. Eu achei esse ângulozinho aqui, ó, tá? Então, eu vou somar esse ângulo que eu achei com 51 com 34 e eu vou achar o ângulo que a minha resultante faz com eixo X, que vai ser 15,10 graus mais os 51,34 graus. O ângulo que a minha resultante ali faz com o X vai ser igual a 66,44 graus. Como que os professores pedem isso, o resultado disso na prova, tá? Tu vai colocar o eixo de referência que tu usou, nesse caso aqui foi o X. Tu vai desenhar a inclinação da tua força resultante, como tu pode ver aqui, ó. Aqui tá o eixo X, que eu desenhei. Aqui tá a inclinação da minha força resultante, tá? Aqui eu vou colocar o ângulo que ela faz com o eixo X, que é o ângulo que a gente achou, 66,44 graus. E aqui embaixo eu vou pôr o valor dela em newtons, que é 575,6 newtons, né, gente? Não esqueça a unidade. Então, essa aqui, ó, é a minha resposta. Certo, gente? Se o professor pedisse para vocês dar essa resposta aqui com o eixo Y, seria assim, ó. Vocês desenhariam o eixo Y, a inclinação dela que continua a mesma, o valor dela aqui em newtons, né, aqui embaixo, e aqui vocês colocariam o ângulo que ela faz com o eixo Y, que é 90 menos esse 66,44 graus. E é isso, gente. Espero poder ter ajudado. Desculpa a bagunça, né? Não disponho de muitos recursos para ensinar vocês. Mas eu acho assim, ó, tudo aqui gira em torno de achar os ângulos, tá? Pensa comigo, ó. Para achar esses ângulos internos do paralelogramo, porque eu preciso achar esse ângulo aqui, ó, que está oposto à minha força resultante, eu preciso achar todos os ângulos internos do paralelogramo. Para achar os ângulos internos do paralelogramo, eu preciso saber os ângulos que as minhas duas forças fazem com o eixo X, certo? Então, assim, ó, tudo gira em torno de achar os ângulos e tem que ter, para poder achar a força resultante, saber pelo menos duas forças e um ângulo, ou dois ângulos e uma força. Então, tudo gira em torno de trigonometria nessa primeira parte, tá? Não é difícil, gente, é só vocês entenderem o conceito e praticar, fazer bastante exercício. Vou dar a mesma dica que eu dei lá nos primeiros 2 exercícios: não desenhem. Não desenhem e não copiem o exercício. Tira a xerox, recorta o exercício, cola no caderno e analisa em cima ali mesmo, tá? Depois, para dar uma analisada, quando vocês forem usar a regra do triângulo, vocês escolham um desses 2 triângulos aqui, ó, que a nossa resultante está dividindo o nosso paralelogramo em 2 triângulos, e desenha ele de novo para analisar, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa um comentário, manda um help aí, um SOS, e que eu dou um jeito de explicar ela de novo, tá? Eu sei que a minha letra é horrível, eu decidi usar uma mesa digitalizadora por uma questão ambiental, tá? Se eu fosse errar os exercícios, porque eu teria que fazer a caneta para ficar bem visível, e cada vez que a gente erra tem que rasgar o papel e jogar fora, ia gastar papel, tá? E eu gosto muito das coisas ecológicas, então a gente vai usar esse recurso porque é o que a gente tem disponível no momento. E eu acho sim que eu já expliquei assim, ó, mais pausadamente possível para tu entender da onde que saiu as coisas, tá?
Mas assim que tu começar a fazer os exercícios, tu vai começar a fazer mais rápido e tu nem vai... É tão automático que tu nem para mais pra ficar pensando muito, tá? Tu já vai fazendo as coisas automático. Então assim, ó, não te perde e não desiste, que essa matéria é fácil. E essa parte é a parte mais fácil que tem na disciplina. Tá, então, muito obrigada. Espero poder ter ajudado. Um abraço a todos. Tchau!